Sermonário Semana da Esperança 2025. A Verdade Revelada. Sermão 6. O Mistério da Babilônia. Deus o ama e quer salvá-lo. Essa é a mensagem central do Apocalipse. Existe esperança para os seres humanos. Você não está sozinho diante dos problemas. Deus quer, mais do que qualquer ser humano, colocar um fim em todo o mal e sofrimento. Esse dia está chegando. Sinta-se feliz por estar estudando a Bíblia. Deus quer lhe mostrar todas as verdades nela reveladas. Ele não quer perder você. Ao estudar os temas do Apocalipse, alguns lamentam quando compreendem que foram enganados durante toda a vida. Outros dão graças a Deus por terem descoberto a verdade e agora podem decidir ficar ao lado dela. No livro do Apocalipse, encontramos o último chamado de Deus para os moradores da terra na mensagem de 3 anjos que cruzam o meio do céu. Também podemos ler as armas do diabo. Nenhuma mensagem tem tanta importância como a do Apocalipse para os nossos dias. Sua mensagem é tão crucial que Deus pronunciou uma terrível sentença sobre todo aquele que tentar alterá-la. Uma das grandes revelações que Deus faz é a respeito do que ele chama de mistério da Babilônia, a grande meretriz, e como o conteúdo dessa mensagem pode afetar a nossa salvação. João, o autor do Apocalipse, diz o seguinte em uma de suas cartas: Filhinhos, já é a última hora, e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. 1 João 2, versículo 18. O texto não fala de apenas um anticristo, mas de muitos. Anticristo é aquele que se coloca contra Cristo. O diabo é o inimigo de Cristo, e ele tem muitas formas de se apresentar, usando diferentes instrumentos e disfarces. Babilônia, a grande enganadora. Existem 2 maneiras de se apresentar contra, dentro desse contexto do grande conflito entre Deus e o diabo. A primeira é atacando e perseguindo. A segunda não envolve violência, mas é possível destruir Jesus, projetando uma imagem falsa dele, assumindo seu lugar, fazendo-se passar por ele. Com isso, o diabo tem também a sua igreja, um falso movimento religioso, no qual ele se colocou no lugar de Jesus para levar mais pessoas à perdição. É doloroso descobrir que, pensando que estávamos servindo inocentemente a Deus, estávamos, na verdade, servindo ao inimigo dele. As características da igreja verdadeira, conforme Apocalipse 14:12, são: 1. Guarda os mandamentos de Deus. 2. Tem a fé em Jesus. Na proclamação do 2º anjo que voa pelo meio do céu, Deus faz uma advertência para as pessoas que estão nas igrejas falsas. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 14, versículo 8. A Bíblia está se referindo à falsidade religiosa que tenta parecer ser Cristo, mas na verdade é uma das estratégias do diabo. O texto aqui faz referência a uma confusão simbólica, já que essa cidade foi destruída nos tempos do Antigo Testamento, conforme a profecia de Isaías 13, versículos 19 a 21, que afirma que a Babilônia jamais voltaria a ser habitada. Em Apocalipse 12, a igreja verdadeira de Deus é identificada como uma mulher pura, e aqui encontramos a Babilônia, a igreja falsa, envolvida em prostituição. Essa imagem demonstra claramente uma igreja que abandonou Jesus e seguiu outras paixões, corrompendo-se. Deus não deixa os seguidores da Babilônia abandonados, sem advertência. Em Apocalipse 18, falando sobre a queda da Babilônia, o anjo do Senhor adverte: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse 18, versículo 4. Existem pessoas sinceras na Babilônia que, ao ouvirem o chamado de Jesus e as verdades reveladas na Bíblia, sendo apresentadas diante de si, demonstrarão obediência e se posicionarão ao lado da verdade.
mãe das meretrizes e das abominações. O capítulo 17 de Apocalipse descreve detalhadamente a Babilônia. O anjo vem e apresenta-se desta maneira a João: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E, com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os habitantes da terra. Apocalipse 17, versículos 1 e 2. João continua descrevendo o que vê agora, transportado para um deserto. Uma mulher montada em uma besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apocalipse 17, versículos 3 a 5. O nome dessa igreja falsa é Babilônia, e, para saber onde ela está hoje, precisamos entender quem era a Babilônia de antigamente. 3 características marcaram a história dessa cidade. 1. A Babilônia antiga teve suas raízes na construção da Torre de Babel, meio pelo qual os seres humanos tentaram se proteger dos juízos divinos que viriam, porque decidiram viver longe da vontade de Deus. Eles queriam colocar-se no lugar de Deus e chegar até o céu com essa construção. 2. A Babilônia foi perseguidora do povo de Deus. Nabucodonosor foi o responsável pela destruição de Jerusalém. 3. A Babilônia era uma cidade envolvida pela idolatria a muitos deuses, especialmente no culto ao deus Sol. Essas características nos esclarecem sobre o movimento da Babilônia nos últimos dias da história deste mundo. Existe um poder religioso que está se colocando no lugar de Deus, reivindicando para si prerrogativas que são apenas de Deus, como perdoar pecados e nunca errar. Existe um movimento religioso que perseguiu o povo de Deus que queria viver de acordo com a Bíblia? Existe um movimento que promove a guarda do domingo e não do sábado, como está na Bíblia, cultuando o Deus Sol? A resposta a todas essas perguntas é sim, e você consegue facilmente identificar a Babilônia moderna. A profecia de Apocalipse 17 apresenta também outras características da igreja falsa. Ela está sentada sobre muitas águas, diz o verso 1. O próprio livro do Apocalipse interpreta o que significa. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, versículo 15. Essa mulher também se prostituiu com os reis da terra, conforme apresenta o verso 2. Isso quer dizer que essa igreja conseguiu o apoio dos reis e governantes de todas as partes do mundo. Ela embebedou os habitantes da terra com o vinho de sua devassidão. Versículo 2. Vinho é o suco de uva fermentado. Na Bíblia, é usado como símbolo das doutrinas erradas, que geralmente não passam de tradições humanas. Vinho da sua prostituição. É possível pela Bíblia e pelos movimentos religiosos que se associam à Babilônia identificarmos algumas dessas doutrinas que foram alteradas. Deus nos revela na Bíblia que sua igreja é verdadeira. 1. Guarda os mandamentos da Bíblia de Êxodo 20, que foram escritos em tábuas de pedra pelo dedo de Deus. 2. Respeita e guarda o dia santificado pelo Senhor, o 7º dia, o sábado. Êxodo 20, versículo 8, Isaías 58, versículo 13. 3. Não adora ídolos e imagens de escultura, conforme adverte o 2º mandamento. Êxodo 20, versículos 4 a 6 e Salmo 115. 4. Prepara-se para a volta de Jesus, o momento do grande encontro, quando o mal será para sempre destruído. Essa promessa é a grande razão da existência do nosso mundo. João 14, versículos 1 a 3. 5. Ensina que os mortos estão na sepultura e aguardam a ressurreição, que acontecerá quando Jesus voltar. Eclesiastes 9, versículo 5, João 5, versículo 28, 29 e 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 18. 6. Ora a Deus em nome de Jesus, que é o nosso único intercessor. João 14, 13, Salmo 65, versículo 2. 7. Confessa os pecados a Jesus.
pois ele morreu no lugar do ser humano e pode limpá-lo da culpa do pecado. 1 João 1, versículo 9 e 2, versículos 1 e 2. 8. Tem a Bíblia como regra de fé e prática. João 5, versículo 39 e Apocalipse 1, versículo 3. 9. Cuida do corpo, não usando alimentos considerados por Deus como imundos, deixando de lado o uso de bebidas alcoólicas, tabaco e drogas. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Levítico, capítulo 11. 10. Adora apenas ao Criador, pois somente Ele é digno de adoração. Apocalipse 14, versículo 7. Êxodo 20, versículo 3. 11. Tem apenas Jesus Cristo como mediador. 1 Timóteo 2, versículo 5. A Babilônia adulterou a verdade e espera que a igreja 1. Guarde os mandamentos de homens segundo tradições de homens. O segundo mandamento foi tirado e o 10º foi dividido em 2. 2. Respeite o domingo sem base bíblica, que, na lei dos homens, tornou-se o terceiro mandamento. 3. Adore, reze e venere ídolos e imagens de gesso e madeira. E, entre os seres humanos e Deus, foram criados intercessores que nada fizeram ou fazem por nossa salvação, como Jesus fez, enfrentando a morte de cruz. 4. Não acredite e nem se prepare para a volta de Jesus e que continue vivendo do jeito que está vivendo, como se nada diferente fosse acontecer. 5. Acredite na ideia de céu, inferno, purgatório, ou seja, que existe vida logo após a morte. 6. Ore a homens, a santos e acenda velas para quem já morreu. 7. Confesse os pecados a homens e busque deles o perdão. 8. Que coloque a tradição acima da Bíblia, dando a um ser humano a autoridade para mudar ou dizer o que é certo ou errado. 9. Coma e beba de tudo. 10. Adore a criatura, os apóstolos e os santos escolhidos pelos próprios líderes religiosos. 11. Coloque Maria como mediadora, assim como Jesus Cristo. 12. Batize crianças ainda de colo. Babilônia também embebedou as pessoas com seu vinho. Quando uma pessoa está bêbada, não percebe o que faz. Ela faz as coisas sem se preocupar com as consequências. Esse é um sério convite para revermos os fundamentos da fé bíblica. Não devemos crer simplesmente porque nossos avós criam, ou fazer algo porque todo mundo faz. A Bíblia está nos mostrando de onde viemos e para onde vamos. Pode parecer chocante a Bíblia falar coisas tão duras e contundentes de uma igreja, na qual muitas pessoas pensavam estar servindo a Deus. Mas a advertência divina é direta: retirai-vos dela. O sangue dos santos. No verso 6 de Apocalipse 17, a Bíblia nos diz: Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. O texto fala novamente sobre perseguição. Em um momento da história, a Babilônia foi intolerante com os cristãos fiéis pelo único motivo de que eles não aceitavam seguir as tradições religiosas, preferindo obedecer à palavra de Deus. Existem pessoas sinceras e inocentes que ainda não perceberam a verdade descrita pela profecia e estão na Babilônia. Essas pessoas precisam sair dela para que não se percam. O Apocalipse é direto e identifica a igreja que pretende ser de Deus e não é. Quando Jesus esteve aqui, deixou uma descrição sobre a sua vinda e o encontro com os perdidos, e lhe dirão: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, versículos 21 a 23. A salvação está estendida para aqueles que fazem a vontade de Deus. É possível praticar a iniquidade achando que está servindo a Deus. Certa vez, Pedro encontrou-se com um grupo de pessoas que descobriram que estavam equivocadas quanto à sua religiosidade. A Bíblia diz: Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro:
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículos 37 e 38. O batismo representa o começo de uma nova vida e um novo caminho. É abandonar o passado e viver a verdadeira fé bíblica. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Siga a Bíblia e você estará em um caminho seguro que o levará para a salvação. Não tenha receio de fazer o que é certo. Não se preocupe com o que os outros vão achar. Essa decisão somente você pode tomar. Vamos orar. Senhor, obrigado porque neste momento mais uma decisão aconteceu no coração deste teu filho, desta tua filha, que está orando comigo. Eu quero te pedir que do céu o Senhor envie a força necessária para a decisão que ainda precisa ser tomada. Muitas mudanças acontecerão, mas sei que o Senhor vai à nossa frente, confiantes em tuas promessas e na certeza de tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.